Pessoal, olha só, a gente vai a partir desse momento, nessa videoaula, falar sobre o capítulo 22, capítulo sobre a Revolução Industrial. Vamos analisar as principais características, as principais consequências, analisar as fases da Revolução Industrial e um pouco sobre a questão operária. São os pontos primordiais dessa aula. Tá certo? É claro que se houver alguma dúvida, volta o vídeo, me escuta novamente e se a dúvida continuar, manda a pergunta que eu tenho a maior satisfação do mundo em te ajudar. Preparados? Então vamos lá, galera. Olha só, vamos primeiro tentar entender o que foi a Revolução Industrial. Eu geralmente gosto de começar definindo revolução e de cara já trago essa definição para vocês. A Revolução Industrial como um conjunto de transformações técnicas, econômicas, sociais, caracterizadas pela substituição da energia física pela mecânica, da ferramenta pela máquina, da manufatura pela fábrica, da maquinofatura. E olha só que bacana, eu poderia até simplificar essa definição dizendo a vocês que a Revolução Industrial, em outras palavras, representa a entrada da máquina dentro da fábrica. Geralmente, quando a gente fala sobre formas de produção humana, a gente pode classificar essas formas em três tipos: o artesanato, a manufatura e a maquinofatura. É muito importante nesse momento a gente diferenciar uma forma da outra. Por exemplo, no artesanato, a gente vai verificar que o trabalhador, o artesão, ele participa de todo o processo de produção do produto. A matéria-prima é do artesão, as ferramentas de trabalho é do artesão, ele vai participar de cada etapa e no final, ao ficar pronto o produto, é o artesão que vai vender. Isso, o artesanato, ok? Sobre a manufatura, a gente vai ter aí o aparecimento de uma figura nova. Vamos ter o aparecimento da burguesia. A burguesia ela é a detentora dos meios de produção. A burguesia é a dona da fábrica, a burguesia é a dona da matéria-prima, a burguesia é a dona das ferramentas de trabalho. Para que a produção comece é necessário contratar mão de obra. Então a burguesia ela contrata o trabalhador que vai para dentro da fábrica. Para que a produção ela acelere, ou seja, para que a produção seja maior, de forma mais efetiva, há uma divisão do trabalho dentro da fábrica. E é nesse momento que já na manufatura o trabalhador ele perde a visão total da produção. Até porque ele vai se especializar apenas numa determinada atividade dentro da fábrica. Então isso é a manufatura, lembrando que as manufaturas surgiram lá na Baixa Idade Média. Bom, a maquinofatura, gente, já é a revolução industrial propriamente dita. Importante deixar claro isso, a divisão do trabalho se acentua ainda mais e, é claro, nós temos aí o aparecimento da máquina substituindo a mão de obra humana. Então, quando se fala em formas de produção, nós temos o artesanato, nós temos a manufatura e nós temos a maquinofatura. Tranquilo? Então, olha, a gente sabe muito bem que o país pioneiro na Revolução Industrial foi a Inglaterra. Isso, o berço da Revolução Industrial. Século XVIII ainda, pessoal. A Inglaterra era a única nação no século XVIII que reunia todas as condições necessárias para se entrar na Revolução Industrial, que nós vamos já aqui pontuar quais condições são essas, ok? Antes disso, é importante deixar claro que nós podemos dividir a Revolução Industrial em fases. A primeira fase, segunda, terceira fase. Olha só que bacana. A primeira fase é uma fase que inicia lá no século XVIII e vai até aí o comecinho do século XIX, eu diria até meados do século XIX. Praticamente, a primeira fase ela se inicia na Inglaterra e aos poucos vai passando para outros países. A gente vai perceber que as máquinas da primeira fase são máquinas movidas a vapor. A gente vai perceber que na primeira fase a indústria que se desenvolveu foi a indústria têxtil principalmente. Já na segunda fase, pessoal, nós vamos ter aí, iniciando no século XIX, meados do século XIX, indo até o comecinho do século XX praticamente.
A segunda fase da Revolução Industrial ela já vai ocorrer em diversos países e agora as máquinas não são apenas máquinas movidas a vapor, mas máquinas movidas à eletricidade, à combustão. A gente vai ter outras indústrias se desenvolvendo, além da têxtil, como a indústria do aço, a indústria petroquímica e por aí vai. A terceira fase é justamente aquela que ocorre no século XX. Olha que bacana, o século XX, pessoal, é marcado por um desenvolvimento tecnológico surpreendente. É a fase digital, a terceira fase, é a fase da mecatrônica, é a fase da telemática, ok? É a fase que justamente nós estamos vivendo hoje. E olha só, com um pequeno destaque, hoje nós já falamos numa indústria 4.0, ou melhor, Revolução Industrial 4.0, que é a internet das coisas, né? É a integração da tecnologia, homem e coisas. Então, interessante salientar essas fases da Revolução Industrial. Com relação às condições para a existência da Revolução Industrial, ou seja, as causas gerais da Revolução Industrial, a gente pode enumerar aqui algumas causas muito importantes. Por exemplo, inicialmente vamos falar de uma revolução comercial que começa no século XV e vai até o século XVII. Essa revolução industrial ela engloba a descoberta de novos continentes, as grandes navegações do século XV possibilitam isso, a formação de um mercado mundial. É nesse momento que a gente já pode falar, pessoal, na existência de uma globalização. É importante deixar isso bem claro para vocês, o desenvolvimento do comércio, tá bom? Outro ponto muito importante, outra causa muito importante é a acumulação de capital. Sem capital não tem como se fazer revolução industrial. Importante deixar claro aqui que todo capital é dinheiro, mas nem todo dinheiro é capital. Capital é o dinheiro que te traz mais dinheiro, tá certo? Então, isso foi muito importante. Outra causa para a Revolução Industrial são as máquinas, é o desenvolvimento tecnológico. Sem sombra de dúvidas, as máquinas aceleraram a produtividade e isso, sem sombra de dúvidas, vai ser marcante para a Revolução Industrial. Bom, a gente sabe que a primeira nação que entrou na Revolução Industrial foi a Inglaterra. E aqui eu reuni, pessoal, várias características desse pioneirismo inglês. A gente sabe que a Inglaterra ela tinha capitais acumulados e ela aproveitou esses capitais. Ela acumulou capitais ao longo de muito tempo, traficando escravos, explorando suas colônias, fazendo pirataria. Então, tudo isso permitiu à Inglaterra a acumulação de capitais. Outra causa do pioneirismo inglês foi a disponibilidade da mão de obra, até porque houve o cercamento dos campos ingleses e muitos camponeses foram expulsos das terras. Essa massa camponesa expulsa migrou para as cidades, formando aí um verdadeiro exército de mão de obra disponível. Então isso vai ser muito importante para a Revolução Industrial. Outra causa do pioneirismo foi o mercado consumidor. A Inglaterra tinha um mercado interno e ainda tinha um mercado colonial importantíssimo. Então, até porque quando se produz para alguém. Ou seja, ninguém produz sem a intenção de vender. Então, o mercado consumidor é extremamente importante. Outro fato é a marinha inglesa extremamente poderosa, desenvolvida. Marinha essa que foi desenvolvida pelos atos de navegação lá do século XVII, da época do Oliver Cromwell. Outro fato muito importante, pessoal, é a questão de a Inglaterra possuir uma monarquia parlamentarista. Ou seja, quem governa a Inglaterra é o parlamento, e esse parlamento é composto pela burguesia. Então, uma visão burguesa de administração fez toda a diferença na Inglaterra. E, é claro, a questão da ética protestante, falando aqui que boa parte dos ingleses eram calvinistas, e esse espírito calvinista, que é estimulado pelo lucro, ele, sem sombra de dúvidas, fez a diferença. Reunindo todos esses elementos, todas essas causas, a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial. Beleza? Sobre as consequências da Revolução Industrial, eu listei também aqui as mais importantes, como, por exemplo, a consolidação do capitalismo, pessoal, sem sombra de dúvidas, vai ser uma marca registrada da Revolução Industrial na Inglaterra.
É claro, a consolidação da própria burguesia como classe dirigente, o desenvolvimento tecnológico é uma consequência, o desenvolvimento dos transportes, a gente vai começar a perceber aí barcos a vapor, locomotiva, e o desenvolvimento também das comunicações, inicialmente com o telégrafo, depois com o próprio telefone. O aumento da produtividade, esgotamento dos recursos naturais, e a gente pode até falar também da degradação do meio ambiente, como uma das consequências até negativas da Revolução Industrial. Urbanização intensa, êxodo rural, formação de um proletariado urbano, surgimento de um capitalismo financeiro, pessoal, que é justamente aquele capitalismo que uniu industriais e bancos. Então, isso acabou sendo aí consequência importante. Tranquilo? Para fecharmos essa videoaula, porque ela não pode ser longa, tem que ser uma videoaula bem objetiva, bem curta, vamos falar um pouquinho agora das condições de trabalho dos operários lá na Inglaterra. A gente sabe que eram condições realmente terríveis, havia aí uma carga horária extremamente exagerada, muitos trabalhadores até com mais de 14 horas de trabalho por dia, alguns chegavam a 18 horas, então uma coisa realmente desumana, sem nenhum direito trabalhista. Havia uma forte exploração do trabalho feminino, do trabalho infantil, até porque se pagava menos às mulheres e às crianças. Então, baixíssimos salários, até porque não havia uma política de salário mínimo, o patrão pagava aquilo que ele queria. É claro que tudo isso vai acabar fazendo com que os trabalhadores se manifestem, protestem. E alguns movimentos foram importantes. Por exemplo, a gente vai ter o ludismo, que foi o movimento dos quebradores de máquinas, os destruidores de máquinas, que surgiu na Inglaterra. A gente vai ter o cartismo, que foi um movimento político de trabalhadores que faziam reivindicações junto ao parlamento britânico. Inclusive algumas concessões, como eles queriam o fato de reduzir a jornada de trabalho, regulamentar o trabalho infantil, regulamentar o trabalho feminino. O cartismo vai ser um movimento importante com relação a isso. E é claro, a partir desses movimentos, a gente vai ter a formação das associações de trabalhadores que dariam depois origem aí aos famosos sindicatos. Então, toda essa questão, pessoal, de luta, de mobilização, nós chamamos de questão operária. Beleza? Então, esse é o nosso capítulo 22, é um capítulo bastante interessante. Procurem focar nas causas do pioneirismo inglês, procurem focar nas consequências da Revolução Industrial, procurem também dar uma olhadinha nessa questão operária, nos problemas enfrentados por esses trabalhadores. Beleza? Então, vou ficar por aqui. Forte abraço, assistam o vídeo e mais uma vez eu reitero, qualquer dúvida, manda pergunta aí que a gente responde. Beleza? Forte abraço, gente. Até a sala de aula. Valeu. Tchau, tchau.